Saudações, meus amigos, tudo bem convosco? Aqui, como sempre, está tudo tranquilo. Estou de volta com mais um vídeo, depois de uma pequena pausa na sessão de respostas nas questões que chegam até aqui no nosso canal. E nesse vídeo de hoje não faremos diferente, iremos responder alguns comentários que caíram na nossa caixa aqui da entrada. Vamos escolher aqui de uma forma aleatória, né, umas 5, no máximo até 9 questões, onde iremos responder as mesmas dúvidas. Também temos o material, né, desse pequeno dispositivo, onde iremos falar um pouco acerca. Eu fiz a compra disso, na verdade, foi nas brincadeiras. Era um simples teste e, na verdade, eu gostei desse aparelho. É um multímetro, podemos assim dizer, mas aqui na sua caixinha já vem bem escrito, vamos lá ver. É um testador, né, inteligente de componentes SMDs. Então, iremos ver a sua precisão, né, fazendo alguns testes, usando esse mesmo multímetro bem pequenino. Vamos usar ele para fazer alguns testes dos componentes SMDs. Vamos ver se realmente ele funciona ou não. Eu recebi ele ontem e ainda não fiz testes complexos, né, usando o mesmo dispositivo. Repare que também vem com essas outras garinhas para podermos substituir essas garinhas daqui. A tecnologia está avançando muito, hein? Ok, então vamos falar acerca dele logo após as respostas de alguns comentários que vamos escolher aqui no nosso canal. Portanto, se o meu amigo já gostou desse vídeo, da ideia desse vídeo, ainda não é inscrito no canal, peço com toda a gentileza com que se inscreva no canal. Hoje não iremos avançar caso meu amigo não se inscreva. Hoje estamos a notar aqui que tem muita gente que tem acompanhado o conteúdo desse canal, porém não se inscreve, não deixa aí o like, e isso acaba afetando o nosso canal. Então peço que se inscreva de fato, ativa aí o sininho das notificações, que não custa nada, deixa ficar aí o seu like e também pode deixar ficar aqui embaixo o seu comentário. Já que meu amigo já fez tudo isso aí, estamos liberados para podermos começar com o nosso vídeo de hoje e vamos escolher algumas mensagens. Vamos lá ver aqui, ok? Vamos escolher aqui alguns comentários para podermos usar nesse vídeo de hoje. Acredito que vai ficar meio grande esse vídeo, né? Também estava com saudades, já que estou aqui sentado hoje, tenho que fazer exato, de cara estou aqui a encontrar essa mensagem, acho que acaba de entrar 11 horas atrás. Repare que ele é um membro, né? É um membro, então tem prioridade aqui. Ele diz: professor, estou com uma TV Nortech que funciona uns 40 minutos e perde a imagem, seguindo com a voz. Deixo uns 10 minutos desligada, ligo e funciona normal por uns 20 minutos. Perde a imagem de novo. Tu poderia fazer um vídeo aula abordando o tema? Exato, meu amigo. Ok, essa vai ser a nossa primeira questão, onde iremos responder da seguinte forma. Essa TV, não tenho como fazer um vídeo específico, né, com uma avaria dessa, pois o vídeo iria levar muito tempo, enquanto ainda estou à espera, né, ou ainda à espera de uma TV com uma avaria desse gênero, né? Mas posso dar aqui uma explicação, né, para o meu amigo poder usar como base para encontrar a solução da sua TV. Mas como sempre, uma TV, quando perde a imagem, tem duas vertentes. Há que ela perder a imagem por ausência da luz, há que ela perder a imagem
por ausência da própria informação, ficando apenas o áudio juntamente com a luz. Então, aí terias que descobrir, em primeiro lugar, se a imagem é que some de fato, ficando apenas o áudio juntamente com a luz, ou se simplesmente é a luz que some, ficando apenas o áudio. E nessa última situação, a TV ela vai ficar com uma imagem lá no fundo. Para os dois casos, eu vou dar aqui alguns testes para o meu amigo poder fazer. No caso da televisão, ela perder a imagem, ficando o áudio juntamente com a luz, terás que verificar as tensões na placa Ticon. Primeiro, vais verificar se ela perde a tensão de 12 volts. Deixa ela por aqui uma placa Ticon. Muito bem, vamos lá. Eu quero que preste bastante atenção nessa explicação aqui, pois vai ser a luz para muitos casos aqui. Então, preste bastante atenção e já se inscreva logo aí. É muito importante essas dicas aqui para os técnicos que estão a começar, até mesmo para você que já é técnico, né, já entende um pouquinho. Então, são essas informações de ouro que eu estou a deixar aqui sem cobrar nada. É o seguinte. Se ela perde a imagem e fica apenas com a luz e o áudio, tens que verificar se tem a tensão de 12 volts chegando até o fusível da placa Ticon. Então, se essa tensão aqui ela estiver ausente, significa que a placa principal é que está com algum problema. Ela deixa de alimentar a placa Ticon. É meio raro, mas já acontece. Segundo ponto. Se ela perde a imagem e fica com a luz juntamente com o áudio, sendo que a tensão de 12 volts permanece aqui no fusível, a tensão de 12 volts ela não some, ela está patente aqui na placa Ticon, vais verificar o circuito DC-DC, que é esse daqui. Esse circuito DC-DC, como queremos testar ele? Vamos verificar a saída, isso é, as tensões de VDD, VGL, VGH, são essas tensões aqui que surgem quando esse circuito aqui estiver funcionando, tá bom? Então, liga a televisão com a tampa traseira aberta, espera os 40 minutos a 20 minutos que ela leva para poder sumir com a imagem ou com a luz, e verifica se no momento que a luz ou a imagem ela some, permanecem na placa Ticon essas tensões de VGL, VGH, VDD e a tensão de 12 volts na placa Ticon. Se essas tensões maiores não aparecerem, significa que temos algum problema com o circuito DC-DC da placa Ticon. Outra coisa, se essas tensões aqui permanecerem, por mais que a imagem ela suma, terás que isolar a tela. Retira uma fita daqui e verifica se o mesmo fenômeno vai ocorrer com a ausência dessa fita. Se ocorrer, volta a colocar novamente a fita e retire do outro lado. Do lado que vai permanecer com a imagem sem retirar a imagem, significa que terás que fazer um isolamento no lado com problema. Então, com esses detalhes que eu deixei aqui, é possível consertar a sua avaria quando a imagem ela sumir e permanecer apenas a luz juntamente com o áudio. Agora, vamos para outra situação. No caso de sumir apenas a luz, permanecendo a imagem, ou essas tensões todas estão presentes aqui, porém, o que apaga na sua TV são as LEDs. Aí já a situação é outra. O seu problema está na placa-fonte, que não está sustentando ou que deixa de sustentar as LEDs. Vai ter que verificar o circuito DC-DC que liga ou que sustenta as próprias lâmpadas. Numa placa dessa, então, irias fazer uma varredura nessa área aqui e também não deixaria de fora os principais causadores desse tipo aí de avaria,
que são os capacitores eletrolíticos. Quando eles estão com o eletrolítico, né, seco, se comportam dessa forma. Liga as lâmpadas, depois de algum tempo apagam. Então, terás que verificar esse circuito DC-DC que sustenta as lâmpadas no caso da sua televisão ela perder a luz. Caso meu amigo não consiga resolver com esses detalhes todos que eu deixei aqui, é só deixar aqui nos comentários e iremos avançar de uma outra forma. Agora vamos para um outro comentário. O Ronaldo diz: professor, parabéns pelas suas ótimas aulas. Gostaria de lhe fazer uma pergunta. Tenho uma TV da LG, modelo sarará, apresentando sem imagem. Verifiquei a tensão VDD, está com 0 volts. A placa Ticon fica nesse modelo na própria placa principal. Ok? Seria o defeito na placa principal? Essa tensão só arma com a placa boa? Desde já agradeço se puder me ajudar. Está certo. Parece que com esse modelo aí a placa Ticon fica incorporada dentro da placa principal. Tá bem. Já peguei situações similares em que o problema estava na placa Ticon, da própria placa, só que para esse tipo de caso, na última instância, o técnico já é obrigado a substituir a própria placa, pois a placa Ticon está incorporada dentro da placa principal. Contudo, ainda é possível verificar os componentes dentro da própria placa, desde o próprio circuito DC-DC, que faz aquela elevação para o surgimento das demais tensões, tensão de VGL, VDD, e que são tensões que têm essa obrigação de alimentar a própria régua Vicon já lá na própria tela. Contudo, não se descarta também a possibilidade da tela não estiver boa. Em alguns casos, essas tensões elas não surgem devido a um curto que pode estar na régua Vicon. Por isso que o recomendado aí, meu amigo Ronaldo, é retirar em primeiro lugar as fletes que vão até a tela. Então, terás que retirar as fletes todas e ligar a TV sem que ela esteja conectada com a tela. E voltar a fazer o teste dessas tensões de VDD, VGL, VCC, aí na placa Ticon que está incorporada na placa principal. No caso de encontrar essas tensões patentes aí, terás que verificar, em primeiro lugar, os capacitores cerâmicos aí na régua Vicon, pois provavelmente poderão existir alguns capacitores em curto e terás que substituir os mesmos para que essa tensão venha a surgir de uma forma fixa, por mais que conecte aí as fletes da régua Vicon. No caso também de não encontrar nenhum defeito ou nenhum componente em curto na régua Vicon, terás que isolar as fletes para poder contornar o curto que provavelmente pode estar vindo de dentro da composição da própria tela. Nessas duas vertentes ainda podes recuperar sem que troque a própria tela. Então faça esse procedimento e em caso de ter mais alguma dificuldade, pode voltar a deixar aqui o seu comentário e vamos prosseguir de uma outra forma. Vamos para outro comentário que é do senhor Francisco, é isso? Francilo. Ele diz: João, beleza, posso trocar um capacitor de 35 volts por 330 microfarad por um capacitor de 35 volts por 470 microfarad? A resposta é simples e óbvia, né? Claro, podes trocar. Podes trocar por um capacitor maior e nunca por um capacitor menor. Isso é, um capacitor com tensão maior pode ser colocado no lugar de um capacitor com tensão menor. E um capacitor com capacitância maior pode ser colocado no lugar de um capacitor com capacitância menor. É claro que também a faixa de diferença não pode ser muito
alta, né? Acima de 1000 microfarad. Vamos lá para uma outra questão. Carmo Silva, gostei deste, ok? A partir do norte do nosso país. Quero saber onde tirou os 5 volts. Pode conectar um flash? Não cria impedimento? Tudo bem, essa dúvida surge acho que foi no nosso penúltimo vídeo, se não me engano, em que estávamos a fazer uma aplicação, né, de uma placa em uma TV Smart e colocamos ali 5 volts que puxamos, né, da entrada de USB. Mas a resposta também é simples, né, e óbvia. Não cria nenhum impedimento, meu amigo. Podes puxar a tensão dos 5 volts para sustentar um e outro componente e podes conectar o flash na televisão, que não vai acontecer absolutamente nada. Podes ficar à vontade, que isso não impede nada. Vamos lá, outra questão, Sérgio, ok? Parabenizo com nota 1000 ao professor João. Parabéns pelo seu trabalho de explicar com todo o detalhe explícita. Eu sou moçambicano e gostaria de aprender com o senhor e não sei como posso ter essa oportunidade. Muito obrigado. Os 2 últimos comentários são de moçambicanos, né? São os meus irmãos de cá, de Moçambique. Muito bem. Estou nesse exato momento a trabalhar com um certo pessoal, né, que tem um site de hospedagem e tem também ali alguma facilidade para poder se fazer a compra dos cursos com a nossa moeda. Então, creio que num futuro bastante breve, né, um futuro próximo, poderemos já ter essa facilitação de podermos vender os nossos cursos cá em Moçambique com facilidade de comprar, né, de fazer pagamentos por M-Pesa ou por Emola. Isso para todo o país. Será uma hora poder partilhar o meu conhecimento com os moçambicanos. Certo, meu amigo? Dentro em breve vais poder aprender, ok? Um abraço. Vamos lá para outra questão. Bom, meu amigo, ótimo domingo para você e toda a família. Obrigado, viu, meu amigo? Para ti também. Eu chamo-me Rodrigo, ok? Do Brasil, São Paulo, capital. Estou com uma TV modelo Philco, ok? E está com som, a imagem muito escura, só se vê vulto. Nem consegui, com o controle, mudar alguma coisa da imagem. Qual é o primeiro passo para descobrir alguma coisa? Obrigado. Obrigado pelo seu comentário. Rodrigo é um membro. Muito obrigado pelo seu apoio, hein? Certo. Deixa-me retribuir dando a luz para o seu problema. Parece que o seu televisor pode estar com um problema da iluminação traseira, pois é um erro que tem aparecido com mais frequência em TVs e com o comportamento do gênero, meu amigo Rodrigo. Aí o que terás que fazer é muito simples. Abra a televisão, ou melhor, antes mesmo de abrir a TV, pode detectar através da lanterna do seu telemóvel, ligando a televisão e ligando a lanterna do seu telemóvel e focando na tela. Claramente, irás ver alguma informação de imagem lá no fundo, lá, né, com apenas o telemóvel. Mas, voltando um pouquinho para a sua mensagem, parece que consegues ver, né, a imagem lá no fundo. Consegues ver a imagem. Então, esse é um sinal óbvio que as LEDs não estão ligando, não estão sendo acionados. Claro que em alguns casos pode ser a própria fonte que não está alimentando as LEDs, mas na sua maioria são as próprias LEDs que estão queimadas. Agora, se tiveres alguma experiência, né, de manuseio, né, de testador de LEDs, manuseio de multímetro, manuseio básico, então poderás abrir a televisão com cuidado para não intricar a tela e fazer o teste das próprias LEDs.
E aí terás que trocar, sem sombras de dúvida, todo o kit LED para que ela venha a funcionar novamente com mais durabilidade. Não troque apenas a LED queimada, mas substitua todo o circuito de baramentos de LED para que ela volte a funcionar devidamente. Ok, meu amigo? Vamos para outra questão. Professor, beleza, estou com uma TV Samsung, o N32J4000AG. Você desliga a TV e ela volta a ligar sozinha. Interessante. Ok. Você desliga e ela volta a ligar. Interessante essa questão. Mas bem, acredito que não é uma coisa grave, não é uma coisa bastante... É uma avaria bem leve. Se ela levar ali o touch, né, não levar os teclados, me esqueci da composição, né, desse modelo, mas se ela não levar os teclados, é só limpar aquela parte ali do touch, né, pode usar um pano um pouco umedecido para poder tirar ali algumas impressões que ficam estampadas, né, ali no touch. No caso da televisão levar os teclados, é só substituir os teclados, principalmente o teclado de power. E para verificar se o problema está nos teclados ou não, é só abrir a tampa traseira, né? E desliga ela e de imediato retira o soquete dos teclados. E ela não vai voltar a ligar. Se isso acontecer, de fato, são os teclados que estão com algum defeito na sua TV. Ok? Vamos para outra questão, caso tenha. Professor, meu problema é medir capacitor e transistor. Não sei usar a escala. Ok, capacitor e transistor. Para os transistores, meu amigo, usa-se a escala de continuidade ou simplesmente a escala do BIP. Essa escala aqui serve para medir continuidade. Medimos também os transistores, podemos medir também os diodos. Vamos lá ver se temos um multímetro mais simples aqui para podermos explicar. Esse multímetro aqui, então seria nessa escala aqui, escala do BIP. Ela está com problema da bateria. Daqui podemos medir os transistores, os MOSFET, qualquer tipo de componente, de qualquer tipo não. A maior parte dos componentes eletrônicos a gente mede usando essa escala aqui de continuidade. Para os capacitores, esse multímetro aqui já não, mas terá que ser essa aqui. Embora aqui também não faz o teste total e completo, né, dos capacitores, mas podemos ter ali uma luz medindo a capacitância, né, colocando aqui na escala de capacímetro. Então, dessa forma, já posso fazer ali a leitura da capacitância do próprio capacitor. Quanto ao capacitor, também tem outras grandezas que poderíamos medir com instrumentos já específicos, né? Somente para medir os capacitores, onde vimos também o ESR e também algumas grandezas aí que fazem parte dos próprios capacitores. Então, são essas duas escalas que pode usar para fazer o teste dos capacitores: capacitância e escala de continuidade. Ok? Temos mais. Boa tarde, ilustre. Esse é o comentário de Álvaro. Ele diz: boa noite, ilustre. Boa tarde, ilustre. Infelizmente a minha TV faz o mesmo. Será que podes me resolver? Essa questão surge nessa aula aqui que estava consertando uma TV da marca iSense. Ok? É essa TV aqui que eu estava a consertar que detectei um problema visível no capacitor que o técnico que viu anteriormente não conseguiu detectar esse problema que estava bem patente. Meu amigo Álvaro, para lhe falar a verdade, nem é sempre, ok? E nessa marca aí, foi apenas essa vez aí que eu encontrei com esse problema de capacitor. A maior parte das vezes em que esse erro surge para esse modelo aqui, o problema tem sido das próprias LEDs
o próprio circuito de LEDs é que entra com defeito. Quando os baramentos não estiverem conforme, o circuito de alimentação que está na placa principal, ela detecta um erro e faz com que a placa entre em modo de proteção total e completo, não deixando a televisão ligar, e ela começa a piscar, assim como acontecia com essa TV. Mas a maior parte das vezes em que isso acontece, ou quase 90% das vezes que isso acontece, meu amigo, o problema tem sido das próprias LEDs. E o técnico aí terá que fazer um teste para poder verificar, né, e resolver aí o caso. Ok, tem mais, acho que essa aqui vai ser a última questão, o vídeo já ficou bastante longo e para falar aqui desse componente, terei que fazer um outro vídeo assim que for a terminar esse daqui, né, pois essa aula acabou ficando muito grande. Vamos lá, última questão de Ângelo. Boa tarde, amigo, gostei demais das suas explicações. Obrigado, Ângelo, obrigado. Eu vou me esforçar para lançar mais vídeos. É uma tarefa que não é bastante fácil. Fazer vídeo não é fácil, não é fácil mesmo. Sou iniciante, mas como rubista, estou justamente com uma fonte, foi ligada em 220 volts, porém a chave seletora estava em 127 volts. Estou analisando passo a passo, baseando em suas aulas, se se trata de uma fonte de um microsystem. Microsystem. Certo, meu amigo, aí cometeu-se essa falha bastante perigosa. Colocou-se ou ligou-se a placa em rede de 220 volts, sendo que ela opera em rede de 127 volts. Ok, tudo bem. Eu não sei qual é o tipo de fonte essa, se é uma fonte linear ou se é uma fonte chaveada, ok? Não sei. Mas bem, se se tratar de uma fonte linear, a maior parte das vezes queima o próprio fusível que está dentro do transformador. Em alguns casos, o próprio trafo também queima, né, alguns filamentos. Terá que substituir a fonte, né, ou o próprio transformador, ou fazer ali a bobinagem, que é uma dor de cabeça. Na verdade, eu não gosto de fazer bobinagem. Agora, se se trata de uma fonte chaveada, que nem essa daqui, aí terás que fazer o teste de alguns componentes, principalmente aí na entrada da tensão, né? O fusível, claro, que pode ter queimado, pois ali tem alguns componentes que não suportam tensão maior, né? A partir dos mesmos capacitores. Tem alguns capacitores que são de 200 volts, que são colocados logo aí na entrada, para algumas fontes chaveadas e não tem a possibilidade de operar em tensão de 220 volts, pois também sabemos que tem aquelas fontes que têm essa capacidade, né, para as duas tensões. Mas para a tensão de 127 volts, algumas fontes só têm capacitores de 200 e nesse caso podem vir a entrar com algum problema. Então, aí vais verificar os seguintes componentes: o fusível, vais verificar a ponte retificadora se ela escapou e vais verificar principalmente os MOSFETs. Verifica se os MOSFETs escaparam, né, dessa tensão bastante elevada para essa sua fonte, se os mesmos escaparam ou não. Também, na última instância, poderás verificar o próprio circuito chaveador, verifica se ele escapou também desse surto ou não. E para fazer alguns testes aí bastante importante, né, os testes com a própria tensão, terás que ligar a própria fonte em série com uma lâmpada, ok? Muito bem, acredito que eu vou parar por aqui nesse vídeo, mas logo em seguir é de fazer um outro vídeo falando acerca do nosso testador
de componentes SMD. Espero que tenha gostado dessa sessão de respostas dos inscritos aqui no canal. Lembrando que meu amigo também pode deixar a sua questão para ser respondida aqui num tempo oportuno. Lembrar também aos meus amigos que temos algumas mensagens que caíram, né, que são sugestões de vídeos, que estou nesse momento trabalhando em cima para podermos trazer esses vídeos aqui no canal. Obrigado, meu amigo, pela sua presença aqui no canal. Obrigado por tudo que tem feito para fazer esse canal crescer. Obrigado pela sua inscrição. Obrigado pela sua compra dos nossos cursos. Obrigado pelo seu like. Tudo que tem feito aqui para ajudar no crescimento desse canal, para ajudar também o professor João aqui com alguma coisa. Eu agradeço mesmo de coração e vai aí o meu grande abraço a partir de Moçambique para você que me acompanha de Brasil, Angola, Portugal, qualquer parte de Moçambique e desse nosso mundo. Vai aí o meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo já já.